Olá e seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso prático de jejum. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto, sobre a base, né? O que é o jejum, na verdade. Muita coisa, muito se tem ensinado a respeito do jejum, e a gente precisa de um fundamento bíblico, de uma interpretação que seja digna aí, para que a gente possa realmente conhecer sobre esse assunto e os benefícios que a gente pode obter através dessa prática tão importante. Deixa eu estar compartilhando com você aqui meu slide. Então, a gente tem aqui, pelo dicionário expositivo Vine, a gente tem aqui uma descrição a respeito do jejum, que significa jejuar, abster-se, né? Formada aí de ne, um prefixo negativo, e estio, comer, ou seja, não comer, né? Então, é utilizado, primeiramente, na abstinência voluntária de alimentos, conforme a gente vê em Lucas e em Atos. Alguns manuscritos têm em Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29. Então, o jejum tornou-se uma prática comum entre os judeus e continuou entre os cristãos. Em Atos 27, 9, o jejum refere-se ao dia da expiação, que a gente vê lá a orientação de Levítico 16, 29. Aquela época do ano seria de navegação perigosa, né, no período de inverno. E a gente também tem o jejum na prática involuntária, né, uma abstinência involuntária, ou talvez até voluntária incluída, resultante de circunstâncias difíceis, conforme a gente vê em 2 Coríntios 6,5 e 11:27, né? Que Paulo ele passou por alguns momentos de abstinência, né, de alimento, e, na verdade, não se refere ao jejum voluntário, né, onde a gente, mesmo tendo acesso à comida, a gente se nega a comer. Então, foram realmente períodos ali de restrição. Na verdade, ele não tinha intenção de ficar com fome, mas ficou. Então a gente já vê aqui, a gente já é esse entendimento da etimologia, da formação da palavra, né, do que de fato significa a palavra em si, já é um argumento, já é um instrumento, uma ferramenta para que a gente possa construir, né, o conhecimento verdadeiro a respeito desse assunto. Porque a gente vai ver que existem, né, entre aspas, que na verdade não é bíblico, não corresponde àquilo que a Bíblia ensina, mas existem vários tipos de jejum, né? Então a gente vai validar isso aí ou não, né? Então a gente tem aqui também, através do léxico grego de Thayer, que o jejum também significa abster-se, né, jejuar, em alguns momentos significa rápido, né? Então, jejum onde seja abstinência de comida, de forma voluntária também, né? A gente vai ver ali na parte B ali, que também pode ser uma situação causada pela necessidade, ou seja, involuntário, e as mesmas passagens são apresentadas também pelo léxico grego de Thayer. E a gente vê aqui também na parte A, né, o primeiro significado, que pode ser voluntário, como um exercício religioso, né, de jejum privado, conforme a gente vê em Mateus 17, 21, a orientação do Senhor, texto que eu já citei, Marcos 9, 29, que também a gente encontra ali essa citação no dicionário Vine, e Lucas 2, 37, Atos 14, 23, 1 Coríntios 7, 5, enfim. Então a gente tem ali o jejum público, prescrito pela lei mosaica, a gente vai ver a origem, né, o fundamento do jejum. Levítico 16, 29, né, mais uma vez, 23, 27, e mantido anualmente no grande dia da expiação, décimo né, do mês, dia 10 do mês Tisri. Em Atos 27, 9, né, a gente vê ali também essa citação. E aqui tem uma explicaçãozinha sobre o mês de Tisri, que compreende uma parte do nosso mês de setembro e outubro, né, nosso aqui no Brasil, e o jejum, portanto, ocorria no outono, no período do inverno, quando a navegação era geralmente perigosa por causa das tempestades, como foi o caso da viagem mencionada. Então, a gente dá seguimento aqui. Isso daqui foi mais um reforço, né, do que diz o dicionário Vine. E também, na concordância de Strong, a gente vai encontrar essa citação aqui a respeito do jejum, né? Significa nestia, né? Ou nastaia, em inglês. E aqui a abstinência, né? Por falta de comida ou voluntária e religiosa, né? Especialmente no caso do dia da expiação. Então, no hebraico, a palavra jejum é a tradução de tson, que significa abstinência.
Então, toda essa compreensão a respeito do grego, né, da origem grega, devido à Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, né, que foi realizada ali em Alexandria. Então, a gente tem do hebraico essa origem tson, que significa abstinência. Então, não comer, abster-se. A gente não vê aqui em nenhum momento isso sendo feito de uma maneira parcial, ou a gente se utilizar da etimologia da palavra para poder dizer que o jejum ele pode ser parcial. O jejum é a abstinência. Quando a gente fala de abstinência, é abstinência, simples assim. Então, na próxima aula, a gente vai entender melhor sobre o fundamento bíblico do jejum, para que a gente saiba de onde que surgiu isso, né? Apesar de outros povos também terem como prática o jejum, mas o nosso foco aqui é a origem bíblica e o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito desse assunto, ok? Nos vemos na próxima aula.